pé, por gentileza, ele está por aí. Foi tomar um cafezinho. Ele está aqui. Seja muito bem-vindo. Quero convidar todos vocês presentes. O simpósio que vai acontecer na unidade da UAB de São Caetano, no dia 12 de setembro, dia da nossa aí, tá? A partir das 9 horas da manhã. E as inscrições são gratuitas, mas vagas limitadas. Então, quem tiver interesse, já se antecipe aí para não perder essa oportunidade, tá bom? Dando sequência aqui às nossas palestras, o tema da próxima é a metodologia da CIF na elaboração dos quesitos. Convido a nossa palestrante, doutora Carolina Beltrame. Formada pela Unisul, pós-graduada em Medicina do Trabalho pela ANAMC e em Medicina Legal e Perícias Médicas pela ABMLPM, perita médica federal desde 2013, atuou como médica do trabalho no Grupo Prona, no Hospital Maternidade Darcy Vargas e atualmente na empresa Granaço Joinville Santa Catarina. Multiplicadora do Grupo CIF Brasil desde 2019, sócia do Instituto Livre de Saúde, empresa que atua na inclusão e elaboração de laudos para pessoas com deficiência. Atua como assistente técnica na esfera securitária e trabalhista. Uma salva de palmas, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer ao doutor Eduardo Santana e a Gamenon que me convidaram para estar presente aqui com vocês, diante de tantas autoridades, advogados da área da saúde, então, falando mais a minha visão médica sobre a CIF, como eu estou utilizando a CIF no meu dia a dia como médica do trabalho. Então, a CIF, como instrumento de avaliação da saúde do trabalhador. Quais são as implicações jurídicas e práticas periciais? Como que eu utilizo a CIF no meu dia a dia? Bom, primeiro eu gostaria de fazer um comparativo, então, da CID e a CIF, Todo mundo, não só o pessoal da área da saúde, mas vocês do direito, já convive com a CID desde quando vai consultar um médico, pega um atestado, o atestado, a empresa exige que coloque a CID, Mesmo que seja um sigilo médico, mas se você não coloca, a empresa não aceita e o trabalhador acaba perdendo aquele dia. Então, é algo que o trabalhador mesmo já solicita. Coloca o CID, doutor, Já convive com esse fato desde quando o trabalhador vai consultar no médico. Outra questão, plano de saúde. Plano de saúde exige também um código para liberar determinados planos, para consultar com o psicólogo, tudo tem que ter o CID. Então, a gente já está acostumado, já conhece, todo mundo conhece, fala em F32, todo mundo sabe o que é, fala em N54, todo mundo já sabe qual é a doença, qual o nome e qual o sobrenome dessa doença. E na graduação, a gente sempre convive com a CID, mas a CIF, por exemplo, ela não nos é apresentada durante a graduação. Não tem na matriz curricular de medicina e na maioria dos cursos de saúde, a CIF não nos é ensinada. Então a gente acaba se formando, saindo da faculdade, aprendendo o quê? Fazer uma avaliação biopsicossocial, que é uma avaliação necessária. Eu vou fazer o diagnóstico daquela doença, eu vou tratar essa doença e o paciente está curado. Teoricamente é assim, essa avaliação salva vidas, é isso que a gente aprende na faculdade. Mas com o passar dos anos, com os anos de formado, a gente vê que não é bem assim, que cada pessoa tem a sua individualidade. A gente vê que, por exemplo, duas pessoas que sofreram um infarto, elas
por exemplo, são atendidas no pronto-socorro, colocam o stent, teoricamente o fluxo sanguíneo voltou, né, está restaurado, elas estão curadas. Mas por que a primeira demora 3 meses para melhorar e a segunda 6 meses do evento e ela não melhora? Passou 1 ano e ela não consegue voltar ao trabalho, não consegue voltar às suas atividades. É aí então que entra a avaliação biopsicossocial. É aquela avaliação que vai olhar não só o corpo, né, mas todo o contexto ocupacional, ambiental, contexto familiar, o que essa pessoa, né, o que está acontecendo com essa pessoa que ela não se recupera de um evento, né, que fisiologicamente voltou a estar preservado. É aí que entra a avaliação multiprofissional. Não é só o médico, né, a avaliação biomédica é centrada no médico. A biopsicossocial ela é multiprofissional. Eu preciso de outros profissionais para fazer o diagnóstico, para ajudar aquela pessoa, porque o médico sozinho não vai conseguir fazer com que essa pessoa se recupere. Eu preciso do psicólogo, do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Vários profissionais vão atuar e conseguir fazer com que essa pessoa tenha um grau de funcionalidade, né, volte a ser funcional, tanto na sua vida, no dia a dia, como na sua vida profissional. O Dr. René Mendes, que é médico do trabalho muito renomado, no livro Patologia do Trabalho, tem uma frase muito interessante que fala o seguinte, que a CIF ela permite que qualquer indivíduo transite por uma linha imaginária no exercício de alguma atividade ou participação social, ora tendendo para a incapacidade, ora para a funcionalidade, na dependência não só do seu estado de saúde, de suas características pessoais e do meio e do que o meio lhe oferece ou deixa de oferecer. Então aqui a gente vê que o meio ele influencia muito na funcionalidade das pessoas. E na medicina do trabalho, como trabalhador também, eu consigo fazer uma linha do tempo na vida laborativa do trabalhador. Desde quando ele entra na empresa, no exame admissional, eu consigo ver como que esse trabalhador está, qual o grau de funcionalidade dele na admissão, se ele está apto para realizar aquela determinada função na empresa. E a partir da admissão, nos periódicos, nos exames que são obrigatórios, eu consigo avaliar esse trabalhador e ver, ele não está bem, ele sofreu um acidente, está com uma incapacidade temporária, quanto tempo ele precisa se afastar ou não. Eu consigo remanejar esse trabalhador dentro da empresa, eu consigo evitar que ele vá para o INSS, né, e acabe se afastando do trabalho. Então, através da CIF, através dessa abordagem integral do trabalhador, pelo médico do trabalho, eu tenho mais controle sobre os trabalhadores, porque eu acabo conhecendo, né, toda a vida laborativa dele. Costumo dizer que o ideal, né, o mundo ideal é como se todas as empresas tivessem um médico do trabalho para chamar de seu, né, ou trabalhador. O médico do trabalho dentro da empresa, ele acaba conhecendo, a gente acaba conhecendo, esse está sempre no ambulatório, esse só vem aqui quando está muito doente, e eu consigo fazer uma prevenção e uma promoção da saúde desses trabalhadores. E baseado nisso, esse é um artigo que eu publiquei, que é a otimização da saúde do trabalhador através da implantação da CIF na medicina do trabalho. Foi publicado também no Simpósio Internacional da CIF Education em 2021. Então, foi baseado na minha vivência profissional, de perícias e medicina do trabalho, que eu vi o quanto era importante a avaliação integral do paciente. Às vezes a gente faz uma perícia e vê que a doença não tem mais, mas a incapacidade persiste. E o que está causando essa incapacidade? E como eu disse, como médica sozinha, a gente não consegue fazer esse diagnóstico ou esse acompanhamento. A gente precisa de outros profissionais. E baseado na CIF, a ideia desse artigo era criar um modelo de exame médico ocupacional baseado na CIF, em que eu faço essa avaliação biopsicossocial, né, integral do trabalhador. Mas como que eu vou fazer isso na empresa? Minha empresa não tem um CESMIT completo.
Bom, daí cada empresa tem que avaliar o que eu tenho na empresa. Eu tenho só o médico, eu tenho uma técnica de enfermagem. Com essas pessoas, eu tento fazer o possível, né? O ideal é ter um psicólogo, um assistente social, um terapeuta ocupacional, mas a gente sabe que não é a realidade. Então, o que eu tenho na empresa é o que eu vou fazer. Só como médica do trabalho, eu consigo fazer um bom admissional, consigo fazer um bom periódico. Não aquele de 5 minutos, né? Que muitas clínicas fazem. Já trabalhei em clínicas, sei que é assim, eles querem demanda, você faz em 5 minutos um exame. Mas você não sabe nada sobre aquele trabalhador. Você mal vai saber onde ele está trabalhando, né? Porque nessas clínicas tem empresas de todos os locais. Aí você tem uma ideia de onde ele vai trabalhar. Mas quando você está dentro da empresa, você conhece todas as funções daquela empresa e você sabe se ele vai ser apto ou não para aquela função. Eu consigo avaliar cada trabalhador individualmente. E a ideia também, na avaliação do trabalhador, identificar barreiras. Ele possui barreiras na própria empresa que ele não vai conseguir trabalhar. Por exemplo, ele tem deficiência auditiva, ele vai trabalhar num ambiente ruidoso. Quais são os cuidados que tem que ter? Ele faz uso de cadeira de rodas, a empresa está acessível? E se não tiver, a gente tem que procurar estar, né? Muitas empresas falam assim, não tem condições de admitir um cadeirante porque não tem acessibilidade. Só que eles esperam que ter acessibilidade primeiro para depois admitir o cadeirante. Isso nunca acontece. A gente fica sempre esperando. O que falta, na verdade, no médico do trabalho é coragem de dizer assim, vamos admitir um cadeirante mesmo sem rampa, porque daí a empresa vai se obrigar a fazer a rampa, né? E assim também, deficiente visual, não tem piso tátil. Quantas empresas têm piso tátil? Muito poucas, né? Então, assim, identificar as barreiras na empresa e promover os facilitadores. O que eu puder, eu vou dizer, esse trabalhador precisa de determinada facilidade, né? Então a empresa tem que se adequar a esse trabalhador. E quando eu utilizo a CIF, eu vou fazer uma avaliação de todas as funções e estrutura do corpo, atividade e participação, e daí eu selecionei alguns domínios da CIF, né? E algumas categorias que a gente julgou importante para a medicina do trabalho. Por exemplo, na aprendizagem e aplicação dos conhecimentos. Adquirir competências, concentrar a atenção, resolver problemas, tomar decisões, aplicação do conhecimento. Eu vou avaliar, ele não tem dificuldades? Tem uma dificuldade leve, moderada, grave ou total? E o percentual é como o Dr. Sebastião comentou antes, né? Se a dificuldade 0 a 4%, leve de 5 a 24%, moderada de 25 a 49%, a grave de 50 a 95% e a total 96, 100%. Então quer dizer que se um trabalhador, por exemplo, tiver dificuldade de tomar decisões, uma classificação moderada ou grave, ele não vai ser admitido? Não é isso, né? Depende qual é a função que ele vai exercer. Ou depois, o quanto essa empresa pode ajudá-lo a melhorar essa questão, fornecendo cursos de capacitação. Também é um método da empresa ajudar esse trabalhador a crescer dentro da empresa. Tarefas e exigências gerais. Realizar tarefas múltiplas, gerir sua rotina diária, lidar com estresse ou outras exigências psicológicas. Então, eu vou perguntar sobre a vida dele extra-laboral também, para a gente ter uma base, porque a gente sabe que tudo que acontece fora do trabalho também vai influenciar na vida dele dentro da empresa. Tem dias que ele não vai estar bem, o filho ficou doente, brigou com a esposa, a gente sabe que não tem como separar essas questões, né? Hoje eu entro para o trabalho e esqueço do resto. A gente sabe que isso não tem como. Somos seres humanos e não conseguimos separar essas questões, né? A comunicação. Comunicar e receber mensagens orais, utilização de dispositivos e técnicas de comunicação. Isso tudo vai ser avaliado durante a anamnese. A questão da mobilidade também, se ele consegue
mudar as posições do corpo, manter a posição, levantar, transportar objetos. Então, aqui, se o trabalhador tem alguma dificuldade, membro superior, membro inferior, eu já consigo fazer uma graduação dele no exame admissional e depois nos periódicos, vendo se ele melhorou, se ele piorou, faço toda a evolução desse trabalhador. Autocuidado, se ele precisa de cuidados, né? Se ele consegue cuidar da própria saúde. E na vida doméstica, se ele consegue realizar o trabalho doméstico. As interações e relacionamentos interpessoais também avaliamos, né? E principais áreas da vida: treinamento pessoal, conseguir manter e sair de emprego, autossuficiência econômica. Isso tudo é para ter uma base no admissional para ver como que esse trabalhador vai evoluir durante a sua vida laborativa. E a vida comunitária e social também. Outra questão importante é a avaliação dos fatores ambientais. Se ele faz uso de medicação, né, contínua, sempre anotar quais são as medicações, e se ele precisa de tecnologias, no caso, precisa de andar de cadeira de roda, precisa de muleta, isso tudo a gente já consegue avaliar. Teoricamente, a gente já faz essa anamnese, mas não é tão completa. Porque os sistemas hoje em dia não permitem que a gente faça dessa maneira, né? O SOC, o Sênior, são vários os sistemas, mas eles não têm essa avaliação baseada na CIF. E depois eu vou avaliar as estruturas e funções do corpo, então vou passar por todas as funções do corpo, mentais, cardiovasculares, aparelho digestivo, e depois um exame físico, né, total do trabalhador. Aqui as funções musculoesqueléticas. E quando que eu vou aplicar esse modelo? Então, em todos os exames obrigatórios da NR7, no admissional, no periódico, exame de retorno ao trabalho, mudança de fator de risco e o demissional. Se eu tenho todos esses dados do prontuário médico desse trabalhador, depois, em eventual ação trabalhista, eu vou ter todo o histórico, né? Então é bom para a empresa, é bom para o trabalhador, ver se ele adquiriu alguma doença por esforço repetitivo, algum acidente de trabalho, já fica tudo documentado. Então eu vou ter a linha do tempo, né? Desse trabalhador, no admissional, periódico, demissional. Quais são os benefícios da utilização da CIF nos exames ocupacionais? Então, primeiramente, essa abordagem integral do trabalhador, essa detecção precoce das alterações na funcionalidade e incapacidade do trabalhador, prevenindo o eventual absenteísmo, né, faltas ao trabalho. Às vezes eu consigo resolver, o trabalhador está com uma dor de cabeça, está com pressão alta, ele vai ao ambulatório, eu já consigo resolver e ele não precisa faltar no trabalho. Melhora a sua produtividade, né, evita que fique desfalcada, no caso, o local de trabalho. Readaptação do trabalhador ou adaptação do posto. Isso também é uma característica importante que a gente consegue fazer quando o trabalhador sofre algum acidente, machuca, né, quebra o membro. Tem algum posto que ele pode trabalhar sentado? Se tiver, a gente consegue readaptar, impedindo que ele se afaste do INSS, demore para receber e gere vários problemas para ele, para a família, para toda a estrutura familiar dele. A diminuição da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis através de ações de promoção de saúde. Então, eu consigo identificar nesses trabalhadores quantos trabalhadores são obesos, quantos são hipertensos, existe muito tabagismo. Aí eu consigo fazer ações, né, conheço a população da minha empresa e faço ações para melhorar esses dados, esses indicadores. Consequentemente, então, a diminuição do absenteísmo, a diminuição do presenteísmo também, né, que é quando aquele trabalhador está trabalhando, mas a produtividade dele está baixa. Ele está, mas não está naquele local, né? Não faltou, mas não está produzindo nada. Esse é um índice camuflado, a gente não consegue mensurar exatamente quanto de presenteísmo tem nas empresas, mas que isso acontece bastante, a gente sabe que acontece. Então, eu diminuo os afastamentos, né? O ideal seria uma abordagem multiprofissional, como eu disse,
O que eu tenho na empresa? Ah, só tenho médico técnico de enfermagem, psicólogo. Consigo fazer uma equipe multidisciplinar e dar uma atenção para esses trabalhadores. E, consequentemente, a diminuição do FAP, né? Se eu deixo esse trabalhador diminuir o acidente de trabalho, vou diminuir o FAP previdenciário. E a diminuição dos acidentes de trabalho, né? Acho que isso é bem importante, porque às vezes o trabalhador não está se sentindo bem, vai trabalhar mesmo assim e acaba ocorrendo um acidente, que pode ser um acidente grave, gerando impactos na vida dele, né? E para a empresa. A gente pode ver que o número de acidentes de trabalho continua em alta, né? Essa aqui é a reportagem da revista Proteção do mês de julho. Segue em alta, né? E ainda requer o fortalecimento da prevenção nas empresas. Tem algumas manchetes aqui que eu coloquei, por exemplo, ritmo de trabalho acelerado motivou o homem a matar chefe em Mafra. Ele foi condenado pelo crime. Esse crime ocorreu em 2020. O trabalhador era uma madeireira e ele estava cortando a madeira e o chefe disse: corta mais rápido, está muito devagar. Aí ele foi lá e cortou o chefe. E agora foi condenado. Essa aqui, ó, essa é do mês passado. Peça de 5 toneladas cai sobre o trabalhador lá em Joinville, lá na minha cidade. A vítima teve esmagamento de um dos membros após a queda de uma calha usada para transporte de objetos. Então, isso vai ocasionar uma sequela definitiva para esse trabalhador, né? Ele vai ficar sem um dos membros, vai para o INSS, o fato da empresa aumenta. Então, é uma série de consequências que acontecem devido ao momento de desatenção do trabalhador ou falta de segurança, algo que dura segundos e a recuperação definitiva. Mais de 1.200.000 pessoas morreram por acidente de trabalho em 2025. Isso no Brasil. Pessoas que morreram, ou seja, que não voltam mais para casa, nem para o trabalho, né? Perderam suas vidas, deixam suas famílias. Então, é muito acidente de trabalho ainda, né, em 2025. E essa reportagem: o trabalhador morre prensado durante a manutenção de máquina de isopor em empresa de Santa Catarina. Esse foi um caso bem chocante, que foi mês passado também. Um rapaz de 33 anos que é sempre aquela mesma história. A máquina parou de funcionar, ele foi entrar na máquina para ver o que estava acontecendo. A máquina prensou ele, imagina quanto 1000 graus, ele ficou 5 minutos dentro da máquina. Quando abriu, ele estava todo queimado, queimadura de 2º e 3º grau. E ainda, na reportagem, ainda falaram assim: o dono da empresa falou que ele estava utilizando todos os EPIs, óculos, protetor auricular. Queria se safar, mas não teve jeito, né? Mas é triste, imagina, não voltar para casa com família. Em 2025 é difícil ainda entender como tem tantos acidentes de trabalho por questão de segundos de descuido. E quando eu falo dos assuntos mais recorrentes nas vagas do trabalho no ano passado, eu entro ali em horas extras, né? Porque eu queria falar da medicina em si, onde é que ela entra? Um pouco na indemnização por dano moral, burnout, chefia tóxica, liderança tóxica, mas também em horas extras. Teve um caso na empresa que eu trabalhei, que em determinado mês, todos os dias, ou quase todos os dias, um dia sim, um dia não, aparecia um trabalhador com um corte na mão, no dedo, outro bateu a cabeça na máquina, outra empilhadeira, encostou nele, torceu o pé. Daí eu cheguei e disse: não, alguma coisa não tá certa. Engenheiro, o que está acontecendo? Porque todos os dias tem um trabalhador se machucando, acidentes pequenininhos, né? Mas daqui a pouco acontece uma fatalidade. E o engenheiro foi atrás para ver o que estava acontecendo. O que era? Horas extras. Os trabalhadores estavam fazendo muitas horas extras. Então, assim, o empregador precisa de produção, o trabalhador quer ganhar o seu dinheiro, só que ele vai trabalhar fatigado, cansado,
e aí que acontecem os problemas. Então, quando a gente está dentro da empresa, a gente consegue identificar que alguma coisa não está certa e impedir que aconteça um acidente mais grave. Esse é um artigo de opinião deste ano da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Queria só mostrar para vocês que eles já falam, né, sobre o método clínico centrado na pessoa, ou seja, é a CIF, né? É a aplicação no contexto ocupacional. É isso que a gente já faz, já quer fazer, e eles é um artigo de opinião desse ano, que fala os 4 componentes interativos do método clínico centrado na pessoa. Então, explorar a saúde, a doença e a experiência de doença, né? Entender a pessoa como um todo, elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas, então entender os problemas daquele trabalhador, tentar ajudá-lo a solucionar e fortalecer a relação entre a pessoa e o médico, né? Ter compaixão, empatia com o trabalhador. Eu digo que é uma relação tripartite, digamos assim, que é entre empresa, trabalhador e o SESMIT, né? Toda empresa soubesse o quanto o médico do trabalho pode ser bom para a empresa e para os trabalhadores, só depois que eles têm o médico do trabalho lá dentro que eles conseguem identificar isso, né? Porque o SESMIT consegue agir na prevenção e promoção de saúde, reduzindo os indicadores de absenteísmo, de presenteísmo, de acidente de trabalho, diminuindo o FAP e melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, para a empresa ter um SESMIT bem estruturado, fortalecer o vínculo, né, e a confiança. E o trabalhador se sente bem trabalhando naquela empresa. Ele sente que ele está sendo cuidado, né, cuidado pela empresa, cuidado pelo médico. E eu sempre digo que o trabalhador é o protagonista nessa história. Quando acontece um acidente de trabalho, quem tem que ser ouvido? Os trabalhadores daquele local, porque eles são os que mais sabem o que acontece. A liderança tem que ouvir os trabalhadores, as dificuldades que eles passam, são eles que estão ali no dia a dia, naquelas máquinas. Às vezes eles falam, essa máquina está estragada, a máquina está estragada, até a hora que acontece o acidente. E daí resolvem modificar aquele ambiente de trabalho. Então o trabalhador ele é protagonista na empresa. E quando a gente fala em quesitos e ações trabalhistas, né, eu coloquei uns exemplos aqui, como que a CIF pode ser utilizada, podem ser perguntados. O reclamante apresenta alterações em funções ou estruturas do corpo relacionadas à doença alegada. Essas alterações são temporárias ou permanentes. Existe correlação entre a atividade laboral e a doença alegada, se tem um nexo causal? O ambiente de trabalho contribuiu para agregar ou desencadear a condição de saúde apresentada, né, o nexo causal, no caso? Seria possível a readaptação em outra função dentro da empresa, considerando o grau de funcionalidade do trabalhador de acordo com a CIF? Então, esses são alguns quesitos que podem ser utilizados e podem aparecer, né, nas ações trabalhistas. Esse é um quadro comparativo sobre doença multicausal, com e sem causa. O Dr. José Marcelo Penteado também é perito médico judicial e é também muito renomado. Ele fez esse quadro baseado, né, eu vou analisar a doença e quando ela não tem causa e quando ela tem causa. Risco ocupacional. Na doença que não, sem causa, esse risco não vai existir. E quando tiver quando a causa estiver presente, o risco ocupacional ele existe, ele é mensurado e comprovado por prova técnica e é compatível com a fisiologia e patologia da doença. Então, como o Dr. Sebastião colocou, existem várias causas, né? Existem as causas degenerativas, da idade, mas na empresa tinha risco ou não? E esse risco, ele agravou essa doença? Então, é sempre importante fazer essas perguntas. E analisar toda a documentação da empresa, do GR, análise ergonômica do trabalho, o DECAT, isso então é toda a função que o perito tem. E ele consegue chegar a uma conclusão, não tem elementos para caracterizar como causa ou a concausa está presente, né, com os elementos apresentados. Bom, daí a minha conclusão então seria isso, né? A equipe de saúde ela tem um papel determinante
não somente nos aspectos relacionados à capacidade laborativa da pessoa trabalhadora, mas também na prevenção e promoção de saúde dessa população, atuando efetivamente como um segmento importante a ser considerado no contexto da saúde coletiva. Então, eu só queria trazer para vocês então, a importância da medicina do trabalho, tanto para a empresa quanto para os trabalhadores, o quanto a gente pode reduzir os índices e o quanto a gente pode ajudar esse trabalhador na prevenção e promoção de saúde. Aqui estão os meus contatos, também e faço assistência técnica também. Muito obrigada. Diretora, eu convido você a permanecer aqui para receber sua homenagem, por gentileza. E agradecemos a você, doutora Carolina Beltrame, cuja sólida formação técnica e experiência prática trouxeram uma abordagem clara e aplicada sobre como a CIF pode e deve orientar a elaboração dos quesitos periciais. Muito obrigada, viu? Convido agora o Dr. Gilberto Carlos Maestro Júnior. Ele que é advogado, doutor em Função Social do Direito pela FAD-SP, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimes, professor titular de Direito Processual Civil da FD São Bernardo do Campo, Faculdade de Direito de São Bernardo, Faculdade Coordenador Pedagógico da Pós-Lato Sensu, professor permanente do mestrado da FDSPC, coordenador da especialização em Direito e Processo do Trabalho da FAD, membro do IBDP e do CEAPRO, autor de diversas obras jurídicas. Seja muito bem-vindo, doutor Gilberto. Muito obrigada pela presença, fique à vontade, doutor. Bom dia a todos. Vou colocar aqui para medir o tempo. Porque eu cheguei, meu presidente, o Dr. Luiz Bertan, falou assim: olha, controla o horário. Eu falei: bom dia. Não, mentira. Oi? Vamos lá, eu quero pedir desculpas por quebrar o protocolo e vamos voltar, né, à nossa linha. Queria agradecer, antes de mais nada, saudar o nosso presidente, Luiz Bertanha, presidente da 39ª subseção da gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo,